Que é, hein? Que é, hein? E aí, meu? Tá lindo! Puxando o perote, meu! Coisa linda, gurizada. Tá bonito isso aí, velho. Olha que coisa arada! Tá bonito, velho. Tá bonito. Vamos, Douglas! Bom dia, galera! Finalmente, sexta-feira. Hoje já partimos rumo a Porto Alegre e não podia ser diferente no início desse vídeo. Começando já correndo, fazendo o último treino desse ciclo. Hoje 30 minutinhos bem leve, só para dar uma soltada nas pernas a mais, antes da gente já embarcar rumo à capital. E é isso, essa semana foi bem de boa. Segunda foram 6 km leve em Z2, mais 5 retas de 100 metros progressivas para fazer ativação ali, não deixar as pernas ficarem lentas. Aí depois, na quarta-feira, já foi um fartlek, 3 km de aquecimento, mais 4 vezes de 1 km, ritmo de maratona para 500 metros trote, finalizando 9 km. E hoje sextou com 30 minutinhos leve. E é isso, sem mistério. Última semana, estamos a menos de 48 horas da nossa primeira maratona. Cara, que loucura, velho. Tô animado, pouco de medo, mas eu sei que todo o trabalho foi feito. Agora é só deixar a mágica acontecer no dia, que é pra ser, Deus já escreveu. A gente só vai descobrir lá na hora. Vamos dar o máximo, do início ao fim. Claro, o máximo com cautela ali, né? Principalmente nos primeiros 10 quilômetros. Mas depois que passar a meia ali, o tempo que a gente tá planejando, aí já era. Aí é loucura com doideira. Ontem também eu fiz físio, uma liberação para prevenir qualquer coisa. Aí eu cheguei lá, foi bem rápido até, porque meu físio falou que, cara, tá muito bem das pernas, sem nada assim que possa preocupar, nenhuma contratura nem nada. Só tava com uns pontos de gatilho ali, mas bem de boa, que já liberou rápido pra caramba. E aí é isso, finalizar o treino, encontrar uma parte do pelotão agora, a gente trotar um pouco junto e depois já arrumar volta a casa para começar o quê? Carb load. Hoje sim, hoje começa a loucura com doideira também. Tudo que a gente já fez em algumas das semanas passadas, faremos de novo na sexta e amanhã no sábado inteiro lá em Porto Alegre. E é isso, me pesei hoje também, 76 quilos em jejum, mesma coisa que eu estava no início da semana. Isso é bom pra caramba, porque os treinos diminuíram praticamente 80% e a alimentação manteve praticamente toda igual, principalmente gramas de carboidrato ali, que eu já vinha comendo antes, e o peso não subiu. Então agora é só colocar energia pra dentro de boa qualidade e deixar pra fazer muita força lá no domingo. Vamos! É, galera, não nos resta mais nada agora de treino, só Porto Alegre. Acabei, mas tô trotando ainda pra chegar em casa e conseguir fazer tudo com calma, porque nós já partimos 8h30 da manhã, não dá pra atrasar, ainda mais estando de carona. Vambora. Pô, sensação boa demais, mano. Parece que todo esse ciclo passou muito rápido. Não parece que já fazem
mais de 7 meses que a gente está nessa luta diária aí, desde 27 de outubro, para finalizar o ciclo, só quando cruzar aquele pórtico da linha de chegada, no dia 31 de maio, lá em Porto Alegre. Cara, é uma loucura, tudo passa muito rápido. Quando chega na metade, assim, parece que tá demorando, mas depois, quando acaba, parece que foi ontem. E agora é hora de botar a cabeça no lugar de novo, não que não esteja, mas se fortalecer dos treinos difíceis que foram feitos no ciclo, relembrar tudo e ver que a gente é capaz de entregar aquele ritmo que a gente quer na prova. E aí já era. Se cercar também de boas energias, não ficar olhando coisa ruim, por mais que esse vídeo aqui vá sair depois da prova já, muito provavelmente. É uma dica que eu dou pra vocês. Quando chega algum evento, de maneira geral, muito importante, que vocês se dedicaram muito, tentem ficar um pouco longe da rede social. Naquelas 24 horas que antecedem ali, façam o básico, sabe? Quer entrar, postar alguma coisa, você tem que postar, mas não ficar viajando muito em Reels, Story das outras pessoas. Só faz o teu ali, sabe? Porque nessa hora, às vezes a gente acaba lendo uma notícia ou vendo alguma coisa de uma pessoa que a gente não quer ver, sei lá, e fica frustrado ali, fica com a energia ruim. E cara, tem que manter a energia lá em cima, do início ao fim, pra principalmente a cabeça tá boa pra aguentar lá os 42 quilômetros no dia da prova. Porque além do corpo estar pronto, a mente tem que estar inabalável. Aí tem que dar o máximo de si. Agora é isso, chegando aqui no condomínio já, tomar banho, tomar café, iniciar o carb load, já vou mostrar pra vocês. E depois rumar para o Parque Una para pegar carona. Vou com o pessoal da assessoria Ana Runners. Pô, pessoal, gente boa demais ali. Virei parceiraço do Pedro e da Ana ali nessa reta final do ciclo. E vamos dar. Vamos embora. Só. Em Los Angeles, como podemos ver, as LA. Ai, antes. Vamos, galera, no meio da bagunça aqui, sabadão já acompanhando a minha maratona, conforme eu fiz uma filmagem pra vocês, bem perdido nessas imagens, mas é o que tá dando pra gravar no momento. Depois eu chego lá no Airbnb e mostro tudo direitinho pra vocês, como é que foi ontem e tudo mais. Mas já estamos aqui, sem frio em Porto Alegre, leve garoa na largada, muita umidade, dia difícil. E agora, aproximadamente 8 e pouquinho da manhã, já o sol lá aparecendo.
é isso, cenário muito provavelmente semelhante ao qual nós vamos encontrar amanhã. Vamos viver, pessoal, vamos viver. Bora carbar pra caramba, voltar pra casa depois, perna pra cima. Ah, filho, o pai tá indo pegar o avião. Dali, galera, como é que vocês estão? Já estamos aqui no sabadão, dia 30 de maio, já em Porto Alegre. Não apareci aqui falando com vocês desde que cheguei na capital, mas enfim, foi uma baita de uma correria. Eu deixei aí pra vocês, ou vou ir deixando agora um pouco de tudo que eu consegui gravar pra vocês, mas basicamente nós saímos lá de Pelotas ontem, na sexta, por volta das 9 horas da manhã, mais ou menos, e chegamos aqui em Porto Alegre por volta das 11h30, por aí. E aí nós direcionamos diretamente ali para tirar o kit, porque nós paramos bem em frente ao Shopping Barra Shop, bem em frente ao Barra Shopping Sul, e aí era ali a retirada de kit e tudo mais, e aí começou o caos. Muita gente, muita gente, principalmente porque nos dias anteriores dava para tirar de tudo que é distâncias, né? 5, 10, 21, 42, aí rolou uma aglomeração gigantesca. Tanto que eu tive que fazer a minha refeição, que seria o almoço, na fila ali enquanto nós esperávamos para retirar o kit e tudo mais. Mas deu tudo certo, apesar do cansaço que bateu ontem. Deu tudo certo, consegui tirar o kit e tudo mais, número de peito, e depois tinha que caminhar mais um pouco para tirar o kit, na verdade, que era em outro local, dentro do shopping e tudo mais, mas foi bem caótico, assim. Agora fica até uma dica aí para vocês, se porventura vierem fazer a Maratona Internacional de Porto Alegre, cheguem com bastante antecedência, quarta-feira, quinta-feira, e já se direcionem para tirar o kit. Ou se vocês forem correr os 42, como é o meu caso, deixem para tirar no sábado, porque por mais que tenha muito movimento ali no shopping e tudo mais, na parte de retirada de número de peito não vai ter tanto, porque o número de inscritos nos 42 é bem menos do que nas distâncias interiores. E amanhã nós vamos estar em mais ou menos 10 mil pessoas. Hoje, só na largada dos 21, que eu gravei, vou deixar aí para vocês, se já não deixei, eram 13 mil só nos 21, então isso gera uma aglomeração ali gigantesca. Mas enfim, aí retiramos o kit, aí chegamos aqui no Airbnb, era por volta das 13h15 mais ou menos, aí deixamos tudo aqui, já direcionando diretamente ao mercado para fazer as compras do que faltava, e aí foi foda. Já tivemos que emendar praticamente uma refeição na outra. A refeição que seria da tarde saiu por volta das 5 horas e a janta saiu por volta das 6h30, porque senão não ia dar pra dormir e acordar cedo no outro dia, no sábado, que nem eu tô falando aqui pra vocês. Mas, enfim, aconteceu, já era. Meu relógio não registrou nada de sono nessa noite, eu fiquei bárbaro, mas faz parte, né? Eu tô com a cara de cansado já, mas até porque eu tô sem cafeína desde sexta, E aí o relógio não pegou nada de sono, mas eu dei umas dormidas, assim, talvez eu tenha dormido 4 horas ao total, mais que isso com certeza não, até porque, enfim, a ansiedade vai chegando e foi emendando uma refeição na outra, a digestão ficou já bem prejudicada, mas enfim, chegamos. E aí sabadão nos acordamos cedo, já direcionamos para a largada dos 21, hoje era 6h30 a largada dos 21, e aí, pô, bem caótico também, muita gente indo ao mesmo tempo, então, tanto que, enfim, tô aqui falando para vocês, mas com certeza eu vou sair de casa amanhã no domingo por volta das 4h15 da manhã, eu prefiro ficar esperando lá 1h30, 2 horas, se for o caso, do que porventura ter que chegar em cima da hora e fazer tudo correndo. Então amanhã vai ser acordar bem cedo, tomar banho, fazer barba e depois já comer alguma coisa e já levar o principal para comer lá antes da largada.
já avisando ali, para não ficar com o estômago vazio durante o tempo inteiro, né? Por mais que a gente venha tomar gel ali enquanto estiver aquecendo, antes de largar, não dá para ficar sem comer nada. E também, outro acaso, não tá frio em Porto Alegre. Meu, justo na nossa vez, talvez, não tá frio. Hoje de manhã deu uma leve garoazinha e depois muita umidade mesmo. Tinha um vento contra, mas depois sumiu. Perguntei pro pessoal que correu os 21 e tudo mais. E todo mundo falou que, cara, tinha só em um trecho, assim, bem lá no centro do mercado, eu acho que era. E aí depois nada mais. Isso, enfim, vamos ver como é que vai estar amanhã. E hoje também por volta das 8 e pouco, 9 horas, já abriu um solaço. Bom, solaço mesmo, quente. Esperamos que se amanhã abrir o sol, que seja já na reta final, sabe? Porque na reta final a gente vai estar sofrendo de qualquer maneira, isso é meio que inevitável. Mas se for nos finalmente já, tipo, é menos pior, por assim dizer, sabe? Não vai ser tão sofrido como poderia ser se estivesse desde cedo. Mas enfim, são circunstâncias as quais a gente não consegue controlar, por óbvio, mas a gente só torce e reza para que tudo que a gente treinou a gente consiga replicar lá amanhã nos 42. Vai ser um grande desafio com certeza, mas estamos capacitados, preparados e capacitados para dar o nosso melhor. E aqui eu já estou com a camiseta da prova, vou mostrar o kit para vocês agora. Esse ano, diferentemente dos anos anteriores, eu acho que foi um pouco diferente em questão de camisetas e tudo mais. E a camiseta dos 42 é dessa cor, a dos 21 é azul, e a das distâncias inferiores é branca ou alguma outra cor também. E aí nas costas, depois eu vou mostrar pra vocês, agora eu tô usando ela, enfim, tem os 42 km, bem grande, tem o percurso da prova bem bacana. E aqui nós estamos com o kit. Cara, kitzinho bacana. Eu já tinha visto em alguns vídeos que o pessoal foi largando nos Reels, mas aí temos que fazer aqui o famoso, né, cara crachá, e mostrar pra vocês também, até pra deixar de recordação. Aqui é o plástico ao qual vem a camiseta. Essa camiseta aqui da Olímpicos, cara, muito boa mesmo, é aquelas camisetas que não tem costura, sabe? Pô, excelente, isso aqui eu vou usar com certeza muitas vezes mesmo. Aqui vem propaganda, mais propaganda pra caramba, tem que fazer, né? Marketing é importante pros caras. Mais propaganda. Aqui eu vou deixar para mostrar por último, que é o número de peito. Aqui vem uma meia da Olímpicos, preta, bacana pra caramba. Se não dissesse aqui Olímpicos, eu até usaria amanhã, eu não me apego muito nesses negócios. Só que aí, pô, correr com tênis da Fila e usar uma meia da Olímpicos é foda, né? Mas enfim, meiazinha aqui, eu nem experimentei ainda. Eu nem cheguei a olhar direito o kit assim, só vi que tinha tudo. Aí vem uma meia do Olímpicos. Essa pulseira aqui que nós somos obrigados a usar, até para identificar ali, para evitar qualquer coisa também, enfim. Pulseirinha, e aqui começa a parte boa. Cara, veio muita comida, velho. Muita comida. Principalmente da patrocinadora da Colônia. Meu, fenomenal. Aqui, ó, um fondant de doce de leite. Cara, fondant de leite, na verdade. Mas isso aqui amanhã no pós-prova eu vou me estourar comendo. Um pé de moça. Outro pé de moça. E aqui tem um pé de moleque. Um torrone. Cara, não acabou ainda. Tem outro torrone aqui, pequenininho. Uma paçoquinha normal. Tinha uma paçoquinha zero também, só que eu já comi ontem mesmo. Bah, a gente chegou aqui no AP e já tava galgo, muita fome. Mais um pé de moça mini do Bites, também da Colônia. Uma mariola, bananinha, como vocês bem preferirem, da Colônia também. E aqui uma barrinha de proteína da Colônia também, a da Copro. Essa aqui é de caramelo e flor de sal. Isso aqui deve ser um espetáculo, né? Vou comer amanhã também no pós-prova. Mais uma aqui, pé de moça da Colônia. E um gel da Forcel, que é a patrocinadora da 41ª Maratona Internacional aqui de Porto Alegre. E esse é o kit, cara, é absurdo. Claro, a gente sempre compara com outras provas, né? Algumas outras provas
colocam várias outras coisas diferentes, talvez seja melhor, pior, mas enfim, cara, a gente tem que agradecer e valorizar, porque para as marcas, quem tem empresa aí sabe, cara, apoiar esporte é alguma coisa muito difícil e a gente tem que valorizar sempre as empresas as quais apoiam, porque, cara, isso aqui, imagina, são mais de 30 mil pessoas. Pessoal, façam a conta aí, as contas aí. Mais de 30 mil pessoas e isso aqui vem em todos os kits. Todos. Imagina quanto as empresas não distribuem. Claro que isso aqui é uma forma também de retribuir para a comunidade. Tudo que elas recebem de apoio, carinho e também faturamento. Mas, cara, a gente tem que valorizar as marcas as quais apoiam essas grandes provas porque é difícil. E é isso. O kitzão é esse. Pô, essa bolsa aqui da maratona, cara, vai dar pra usar em várias coisas. Sei lá, tá viajando assim, quer levar as coisas, já dá uma carteirada. Ah, já participei da maratona de Porto Alegre, aí, ó, já leva aqui na bolsa. E é isso. E aqui, tão esperado. Esse é o número da sorte. 42 quilômetros, 195 metros. Com esse número aqui, nossa primeira maratona aí, cara, é uma loucura. Eu nem sei, cara. É uma mistura de sentimentos, assim. Eu tô numa canseira também que talvez eu não consiga nem raciocinar direito, sabe? Mas eu sei que amanhã vai ser um grande dia, independente de qualquer coisa. A gente vai dar o nosso melhor e vai botar aquela hora lá pra tremer, porque hoje a gente viu a chegada, a largada e a chegada da meia maratona, não toda, por óbvio, né, porque senão a gente fica muito tempo em pé lá e aí fica um caos danado, mas é bacana, as pessoas se emocionando, chegando, dando o seu máximo. Cada pessoa que está cruzando aquela linha de chegada ali tem uma história por trás, uma história do que passou durante o ciclo, e a gente tem que respeitar e valorizar muito e apoiar, parabenizar, porque, cara, é difícil chegar até aqui, sabe? Quantas pessoas queriam estar aqui também e, sei lá, pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho aí que não deixou elas comparecerem aqui, mas é o famoso Deus escreve certo por linhas tortas, depois a gente entende por que acontecem as coisas. E cabe a nós que temos essa oportunidade de estar aqui, correr por elas também. Eu tenho amigos que infelizmente não puderam estar aqui e com certeza eu vou correr por eles. Quando o bicho começar a pegar no meio da prova, assim, eu tenho certeza que eu vou mudar meu pensamento na hora e vai dizer, cara, aquela pessoa queria estar aqui, teu amigo queria estar aqui, então vai por eles, porque isso faz diferença. O nosso mental tem que estar muito preparado, tão preparado quanto o nosso porte físico, e a gente está trabalhando bastante a parte mental aí. Já estava escrevendo um texto ali para postar hoje no pré-maratona, fazendo um resumão básico assim, sem escrever um textão, porque acho que um ciclo inteiro não cabe um texto, é muita coisa que nós passamos, não cabe nem uma série de YouTube, só estando acompanhando a gente 24 horas por 7, durante todos esses dias aí. São mais de 215 dias de ciclo, pouco mais de 7 meses aí para chegar e correr menos de um dia, sabe? São pouco mais de 3 horas ali que a gente vai ficar correndo, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas são muitos dias, muitas horas, centenas de milhares de quilômetros percorridos para chegar no dia e correr só, entre aspas, todas as aspas possíveis, 42 km, 195 metros, porque o mais difícil já passou, isso a gente tem total ciência. No dia da prova é basicamente a coroação de todo o ciclo, independente do que acontecer, cara, quem já encara um ciclo de maratona já é um enorme de um vencedor, porque é muito difícil, cara, é muito difícil, é muita abdicação que a gente tem que passar, a gente se reconhece muito ao longo do processo, mas é uma loucura, cara. Vai ser bacana. Enfim, pessoal, não vou me atentar muito aqui a ficar falando pra vocês, porque eu quero fazer tudo num vídeo só. Eu quero gravar um pouco mais das refeições. Agora já tá na hora, na verdade, de fazer minha próxima refeição, porque hoje eu quero dormir cedo. Tô adiantando todas as minhas refeições, porque, enfim, já comi antes de ir pra lá, antes da largada da meia. Era 4 horas da manhã, mais ou menos, eu tomei café e levei um pouco de coisa pra comer lá.
E aí, foi um caos para conseguir sair de lá, não achava Uber de jeito nenhum, fiquei caminhando para lá e para cá para conseguir achar, encontrar, enfim, deu certo. Aí eu cheguei, era 11 horas mais ou menos, já fui fazer meu almoço e almocei, e agora 2h15 já vou começar a preparar minha segunda refeição, a refeição da tarde. Vou mostrando para vocês aí, amanhã eu vou mostrar para vocês também, antes de sair para lá. E aí, enfim, é isso. Vou fazer também meu kit agora, tirar aquela fotinho clássica da roupa com o número de peito, os géis e tudo mais. Suplementação vocês já sabem tudo que eu vou usar, já falei para vocês aí. Peguei um load up extra para levar, um neutro, mais uns saltos de pastilha, que eu vou mostrar para vocês ali depois quando tiver tudo pronto, para evitar emergência, porque tá muito úmido. Eu vou largar, na verdade, até com 3 doses de saltos, muito provavelmente na garrafinha, porque, cara, tá muito, muito úmido, marcando umidade maior ainda para amanhã. Então, com certeza é melhor dar uma super dosada ali do que faltar. Muito provavelmente eu faça isso. E é isso, meu povo. Agora é começar a baixar a rotação, fazer meu ritual pré toda a prova. Vou mostrar pra vocês ali depois, que, cara, é um ritual que eu já faço aqui, eu e os meus amigos, inclusive. Pré-prova, a gente sempre assiste o documentário do Garage Training do Mundial de Nice, a qual o André Sanches foi fazer lá o primeiro mundial dele do full. E é, cara, uma série espetacular, assim, principalmente o último episódio ali, o penúltimo, é muito da hora. Mas é isso, pessoal. Tudo mostrado aqui pra vocês, fazer um overview direto aqui agora em cima da mesa. E é isso, começar a arrumar as coisas, comer e encher o bucho, pessoal. Perninha pra cima, vou descer ali embaixo depois fazer uma mobilidade na academia pra dar uma liberada a mais, porque eu tô com as pernas bem presas, assim. Mas, enfim, isso aí vai passar. Eu personalizei meu tênis também, eu vou mostrar pra vocês depois. Escrevi algumas frases ali que me acompanharam ao longo do ciclo. E, enfim, ficou diferente, quero compartilhar com vocês também. Se você quiser ir para o próximo nível, eu sou o caminho. Então, um caminho aí de conquistar o que você está desejando, melhor. Hello and welcome to the coverage of the Big Fast Ironman World Championship taking place here in beautiful Nice, France. Muito bom dia, galera! Chegamos no local da ocorrência, cá estamos, 31 de maio, o tão esperado e sonhado 31 de maio. Chegamos na capital, agora já estamos aqui no Barra Shopping, chegamos bem cedo hoje, agora é 4h10, 4h12 da manhã e hoje é o dia da mágica acontecer. Trabalhamos pouco mais de 7 meses aí para esse dia. O dia de hoje a gente não tem muito controle de como vai ser, mas o trabalho tá feito, a cabeça tá boa e agora resta só correr, entre aspas, só 42 quilômetros. Mas frente a tudo que já passamos no ciclo, é pouco, mas é a distância
desafiadora. Primeira vez na vida fazendo algo novo. Correndo uma maratona, vamos embora. O dia de hoje tá bom pra caramba, cara. A gente esperava frio aqui em Porto Alegre, mas nada. Não há frio na capital. Não tem serração, não tem nada. Hoje o dia vai ser pesado. Vamos embora. Muito sal pra dentro e fé em Deus. Bora. Bom dia, galera. Fala, galera. Voltei aqui. Olha com o que eu tô em mãos. Quase uma semana depois aqui fazendo a gravação para vocês, eu vou fazer aqui um race report, tudo que eu senti na prova e tudo que aconteceu no dia, bem como o que aconteceu depois da prova. E, enfim, começando pelo domingo, acordamos 3 horas da manhã, acho que foi. Consegui dormir melhor do que na noite anterior, então eu vou deixar aqui para vocês o gráfico do sono. Deu menos de 6 horas, mas comparada à noite de sexta para sábado eu consegui dormir bem melhor. Aí acordei às 3, fui me direcionar para o banho e já fui reservar um Uber também. E aí já aconteceu o primeiro choque de realidade, assim, cara, nenhum Uber estava disponível para reserva pós 4 horas. E aí, pô, eu fiquei, caraca, e agora? Aí tomei meu banho, fiz a barba e eu pensei, cara, já que não tá pra reservar depois das 4, vou reservar 3h55. Por sorte, aceitou. Aí eu tomei a primeira parte do meu café da manhã, depois já nos direcionamos para o Barra Shopping, e aí eu levei também a segunda parte do meu café da manhã para tomar lá. Porque como a nossa largada era somente às 6 da manhã, ia ficar muito tempo sem comer. E aí eu comi lá, basicamente, acho que era 4h55, 4h45, por aí, mais ou menos 1h15 antes da largada. É o que eu estava acostumado a basicamente fazer a mesma coisa nos treinos. E aí comi lá, bem de boa, encontrei a rapaziada, a gente já ficou na resenha. Depois a gente aqueceu, foi pro pórtico de largada e ali permanecemos. Tomei um gel no final do meu, na verdade no meio do meu aquecimento ali, para não dar nenhum pico de glicose, nenhuma coisa do tipo. E aí tomei, finalizamos o aquecimento, já nos direcionamos para o pórtico de largada e era separado por ondas. O meu pelotão era o pelotão B, e aí nós entramos bem ali onde tinha a grade do pelotão B e nós fomos caminhando o mais possível para frente, para ficar bem ali na beira do pelotão A, para largar junto já. E aí tem um adendo para vocês, pessoal, isso é uma coisa que eu estou notando em tudo que é prova, não só prova longa, prova curta também. Eu vejo várias pessoas as quais, cara, com todo respeito, não tem condições de correrem no ritmo a qual elas estão ali posicionadas no pórtico, sabe? E aí elas acabam colocando, na verdade, a saúde e a integridade física delas em risco, bem como a nossa também, porque, pô, imagina, com todo respeito aqui, pessoal, do nosso lado tava 2 senhoras que claramente não tinham a capacidade de correr no ritmo de 4h20 a 4h40, que era mais ou menos aí o que o pelotão B ia fazer, o pelotão A ali mais forte ainda. Estavam conosco, lado a lado ali, eu fico pensando, cara, isso aqui é um perigo para a saúde delas, porque vem o pessoal enlouquecido atrás, querendo sair forte para correr. Enfim, isso é uma coisa que eu noto que acontece em tudo que é prova. Eu acho que caberia muito à organização de todas as provas pegar e falar, pô, pessoal, se conscientizem, respeitem o ritmo de vocês, se posicionem aonde é a maneira correta de se posicionarem, porque preserva a própria saúde e não coloca a vida de ninguém em risco ali, porque imagina acontecer alguma coisa logo no início da prova ali, cair no chão, cortar alguma parte da perna, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer ali. Mas enfim, dito isso, largou 6 horas, largou a Elite, depois largamos nós, e aí o tempo de prova começou a rodar. Cruzamos o primeiro quilômetro ali, eu vou deixando aqui as parciais para vocês, eu vou fazer 2 separações só, do 0 ao 21 e do 21 ao 42. Cruzamos ao primeiro quilômetro ali um pouco mais lento do que o previsto, até porque é normal, né, pessoal? Muita gente aglomerada, e aí a gente tenta fazer força assim, mas na medida do possível não gastar muita energia, tendo que fazer zigue-zague, porque não é o caso. E aí no primeiro quilômetro nós fechamos a 4h37,
depois já encaixamos no que nós estávamos previstos para fazer nos primeiros 5 quilômetros. Aí chegou no 5º quilômetro, tomei um gel de 40, o mesmo que eu tomei no meu aquecimento, o 40 neutro da Z2. E aí fomos indo, tudo certo. No quilômetro 10 eu tomei na verdade, o gel de pitaia mais meia garrafinha de salts que eu levei. E aí nesse momento o gel e os salts caíram na minha barriga e meio que embrulharam assim, sabe? Mas eu tava tomando muito cuidado de pegar a água em todos os postos de hidratação. Sempre corria basicamente com 2 copos. Um eu tomava, jogava no corpo e outro eu levava por contenção, assim, para evitar qualquer coisa. E aí caiu o segundo gel no meu estômago e deu uma embrulhada assim, eu fiquei, cara, tá ruim isso aqui. E aí eu e o Igor, nós estávamos o tempo inteiro conversando um com o outro. Tá bem? Eu tô bem. Tu tá bem? Eu também. E assim nós íamos durante boa parte da prova. E ali eu juro pra vocês, eu até postei no meu Instagram que eu passei, sei lá, uns 3, 4 quilômetros mentindo pra ele que tava tudo bem, porque não tava. Mas aí a importância de não verbalizar numa prova longa que nós não estamos nos sentindo bem. Porque a partir do momento que a gente verbaliza que a gente não tá bem por algum fator, cara, e aí já era. Aí a gente começa a perder pra nossa mente, e eu já tava ciente disso, de que alguma coisa podia acontecer, que era muito importante eu não verbalizar esse acontecimento. Mas enfim, depois no quilômetro 15 já era para tomar outro gel, aí eu tomei e desceu super bem. Daí em diante foi fluindo tudo bem, nenhum gel causou desconforto, tanto que, bom, aquilo ali foi uma coisa de momento mesmo, nada que me atrapalhou ao longo da prova, tanto que quando eu estava com um pouco de desconforto no meu estômago, o ritmo estava fluindo super bem, eu não estava me esforçando muito para correr naquele ritmo. E aí nós fomos, basicamente eu e o Igor sozinhos, entre aspas sozinhos, porque a gente nunca está correndo sozinho na prova, até o quilômetro 18, e aí no quilômetro 18 até o 21.500 mais ou menos, a gente ficou uns 100 metros do pelotão sub 3 horas e 10, eu acho que era 3 horas e 15, não sei, mais ou menos por aí. E aí a gente, cara, nós rodando a 4h25 basicamente, e o pelotão rodando a 4h20, a gente ficou, cara, esses malucos tão malucos, porque 4h20 dá muito aquém de 3 horas e 10. A gente foi indo ali até que passou um pouco mais da meia maratona e nós decidimos passar o pelotão ali, porque era muita gente que estava junto. E aí logo em seguida a gente teve uma baita sorte. Eu até vou deixando aqui para vocês também, ao longo da minha fala, fotos da prova que eu consegui pegar, meus amigos pegaram também, bem como alguns vídeos que foram gravando da gente. E agora principalmente vou deixar um vídeo aqui para vocês, mesmo que eu deixei na abertura do vídeo de hoje, que é um pelotão que se formou ao longo da prova. Nós corremos juntos basicamente do 22, 23 até o 31, 32, depois foi dando uma separada e meio que cada um seguiu a sua vida ali na prova. E foi muito bacana porque durante quase 10 quilômetros, aí, vamos arredondar, a gente foi dividindo energia, foi traçando estratégias de prova. De vez em quando eu e mais algum ia pra frente, depois a gente ficava no meio, atrás, e assim ia dividindo energia ali para não tomar muito vento e tudo mais. Foi muito bacana. Tá louco, aquele momento ali da prova foi legal pra caramba. Eu me arrepio sempre quando eu vejo o vídeo do nosso pelotão, porque foi algo surreal, assim. Depois todo mundo se seguiu no Instagram, se seguiu no Strava, a gente já criou amizade ali, já avisando ano que vem talvez voltar para Porto Alegre para correr a maratona de novo. Enfim, bacana pra caramba. Não somente pessoas do Rio Grande do Sul, como tinha também um parceiraço nosso do Rio de Janeiro ali que veio para correr a Maratona Internacional de Porto Alegre, e foi bacana pra caramba. Cara, aquele momento ali com certeza foi um dos mais marcantes da prova, assim, da gente conseguir uma recordação do nosso pelotão, que estávamos basicamente em 6 ou 7 pessoas. E aí nós estávamos seguindo, e antes disso, na verdade, antes de encontrar o pelotão, eu tinha levado
um gel neutro de 40 para alguma emergência que acontecesse, e também levei as pastilhas de saltos da Z2. Só que aconteceu um negócio muito louco, meu. No quilômetro 10, quando eu fui tirar a garrafinha para tomar, que tinha saltos também, eu acho que eu acabei puxando muito rápido, ou sei lá, e as pastilhas que estavam no sachê acabaram caindo do meu bolso e eu nem percebi. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara, porque tipo, tava um dia muito úmido em Porto Alegre, muito úmido mesmo. Nós já esperávamos isso, por óbvio, mas aí eu pensei, como tava muito úmido, eu tava me hidratando legal e tudo, eu já queria começar a usar umas pastilhas para evitar qualquer coisa que acontecesse lá no quilômetro 30 e poucos da maratona. E a hora que eu fui procurar para achar, assim, nos meus bolsos, cara, simplesmente tinha evaporado. Caiu, não notei, e ali me deu outro pânico, por assim dizer, sabe? Porque, enfim, são coisas que a gente não tá preparado para que aconteça na prova, mas o meu mental tava muito bom no dia. Meio que esses pensamentos cruzavam na minha cabeça, assim, e depois já iam embora, não ficava dando muita importância para eles, para focar realmente no que a gente tinha que fazer na prova, e aí foi de boa. Apesar de terem acontecido esses 2 percalços, por assim dizer, aí antes da meia maratona, fluiu super bem, e depois já indo para a segunda metade da prova, que vou deixar aqui o gráfico para vocês também. Eu não vou ir falando todas as parciais porque acho que não tem muita importância nesse ponto. E aí, indo basicamente para o quilômetro 30, a gente já começou a focar em outra estratégia de prova, que era baixar para 4,25, 4,20 e tentar ir nesse ritmo assim. Teve um momento que nós estávamos em pelotão, assim, acho que foi no 32, basicamente, 31 para 32, que eu tentei dar uma arriscada. E aí eu fui, eu senti que meu corpo não estava desenvolvendo naquele momento, sabe? Tipo, eu dei uma forçadinha assim e eu vi que, cara, eu tô aqui tomando vento à toa na prova e os guris estão, tipo, a 20 metros atrás, eu tô, cara, fazendo uma força absurda aqui que não tá fluindo naturalmente nesse momento. Eu decidi, cara, não vou ir pra cima agora ainda, vou deixar pra ir depois. E eu respeitei o meu corpo nesse momento. E aí depois passou do quilômetro 35, aí sim, cara, faltavam, entre aspas, só 7 quilômetros e, cara, a hora que faltavam só 7 quilômetros eu decidi, agora azar, vou ir pra cima, vou baixar esse tempo que tá aqui, vou baixar esse ritmo. Aí eu dei valeu rapaziada, fui sozinho e aí começou o momento de caça na prova, que já tem muitas pessoas que estão parando por cãibra ou alguma coisa que possa ter acontecido ao longo da prova. E aí eu fui passando muita gente, aquela sensação me dava mais ânimo ainda, sabe, mais energia. E depois, quando a gente já começa a se direcionar na orla do Beira-Rio ali, para os quilômetros finais, começa a lotar de gente. Então vem uma energia surreal, assim. Só quem já correu, só quem estava lá no dia, enfim. Porto Alegre é mágico. Aquela prova tem torcida em vários momentos desde o início. É surreal, cara. É surreal. É muita gente que vai para torcer, sai pra rua de manhã cedo e fica vibrando pelos outros com cartazinhos, pô, cara, botando música, bacana pra caramba, cara, é muito legal. E aí quando nós já estamos nos quilômetros finais ali, já começa muita gente na volta, assim, respeitando o espaço, por óbvio, e aí eu tive a sorte, depois de encontrar o Pedro, que até vou deixar uma foto nossa aqui, 2 fotos na verdade. Eu encontrei ele no quilômetro 37, indo para o 38, e nós corremos juntos, basicamente, acho que uns 600, 700 metros juntos, porque ele acabou quebrando na prova, assim, ele decidiu arriscar nessa prova, buscar acho que 4,20 desde o início. Ele conseguiu manter até o quilômetro 30 e depois deu cãibra nele, até teve que parar em algum momento da prova, se deitar, assim, para recuperar. E aí eu encontrei ele no quilômetro 37 para o 38, corremos um pouco juntos, e aquele momento ali eu acho que era o que ambos precisávamos, de encontrar um rosto conhecido na prova, conversar um pouco. Eu dei água para ele, ele voltou à vida, por assim dizer,
E aí, cara, o negócio começou a fluir e eu vi que, cara, eu tô bem, vou ir pra cima. Aí eu agradeci ele pela parceria mais uma vez, porque enfim, ele fez parte desse ciclo. Parceiraço, meu irmãozão que a corrida me deu, posso atestar isso com plena convicção, tanto ele como o Igor também. Se não fosse eles, com certeza eu não ia ter corrido essa prova da maneira qual eu corri. E foi da hora pra caramba. E aí eu deixei ele, agradeci mais uma vez e fui pro ataque. E aí começou a caça novamente. E aí, cara, basicamente a mágica aconteceu nos últimos 7 quilômetros ali. É que eu vou falar basicamente para vocês. No quilômetro 37 eu fechei para 4,25, no 38 4,22. Pode ter algum erro também aqui, porque aqui eu tô deixando do Strava para vocês e aqui eu tô olhando no Garmin, mas enfim, diferença pouca. Depois no 39 4,24, no quilômetro 40 tem essa foto aqui e eu fechei a 4,22. No quilômetro 41 4,21. No quilômetro 42, 4,6 de ritmo médio. E nos últimos 270 metros ali que fechou na prova pra mim, 3,41. Cara, eu tava maluco. Chegou naquela reta final ali, cara, eu não tava nem aí pro pagode. Eu simplesmente vou me jogar na galera, vamos pra cima, não tava sentindo nenhum desconforto muscular. Nada, absolutamente nada. As pernas um pouco pesadas da prova, por óbvio, não tem como não ficar. No quilômetro 30 já me bateu assim um pezinho nas pernas, mas cara, tava de boa assim, dava pra segurar muito bem. E aí eu decidi arriscar depois do 35 mesmo e cara, Deus foi bom comigo, sabe? O trabalho devolveu e devolveu muito nessa prova. Eu acho que foi a melhor prova que eu já fiz na minha vida, e logo na minha estreia na maratona. Eu devo isso muito ao meu treinador, com certeza. B, se eu cheguei lá no dia da prova totalmente preparado e capacitado, tu tens 110% de contribuição. Eu já te falei isso, eu quero deixar aqui registrado publicamente também. Quero agradecer aqui enormemente também ao meu pelotão. Ó, ficou pronta a minha batata doce que eu vou comer daqui a pouco. Quero agradecer imensamente ao meu pelotão, o Igor e o Pedro, e também ao Gabriel que estava lá com nós, torcendo e vai correr a New Balance agora em busca do Sub-3. Cara, principalmente o Pedro e o Igor foram fundamentais nesse ciclo. Pessoas com muito mais experiência que eu tenho na distância. Eu considero corredores melhores do que eu e com certeza me ajudaram muito a estrear dessa maneira na prova. E, cara, nossa amizade, que até posso chamar de irmandade, foi algo muito da hora que a gente conseguiu desenvolver nesse ciclo, porque a gente já conseguiu perceber que além da corrida, sabe? Não é só para momentos de corrida, e sim para a vida mesmo. E basicamente da prova, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui o tempo total que eu fiz na prova, vou deixar até o que pegou do Strava e depois vou deixar o certificado junto, porque o que vale é o que está no certificado, né, pessoal? Convenhamos. Até teve uma polêmica aí que deu depois da maratona, mas enfim, cara, se a gente vai buscar índice em alguma prova aí, Boston, por exemplo, na minha categoria, sub 2 horas e 50, o que vai valer? O que está no meu Strava ou o que está no meu certificado da prova? Óbvio que no certificado da prova. Mas enfim, fechou basicamente quase tudo igual ali, de ritmo médio deu a mesma coisa, só ficou um pouquinho de diferença nos segundos da prova ali, mas basicamente aí consegui fechar a maratona na minha estreia para 3 horas e 6, finalizando principalmente o último bloco da prova ali, muito bem, fazendo uma força que com certeza foi resultado de um ótimo ciclo de treinamento, principalmente ao passar em 2 semanas consecutivas 100 km na semana. Uma eu fechei com 101 e na outra eu fechei com 110 km pela primeira vez na minha vida também, super saudável, sem nenhum desconforto muscular, tendíneo e alguma coisa nesse sentido. Agora também não estou sentindo nada nesse pós, apesar de já estar aí há quase uma semana sem correr. Vou ficar mais ou menos 14 dias aí, não mais que 14, e acho que não é válido também voltar antes do tempo, até para no que tange aos meus tendões e ossos recuperarem bem antes de iniciar os treinos novamente, já avisar o próximo ciclo, que inclusive acho que já está 90% certo aí de qual vai ser a minha prova, mas em breve vocês saberão, porque eu acho bacana documentar e vou seguir documentando aqui para vocês a minha trajetória em provas, mas não vai ser outra maratona esse ano, eu quero fazer só uma maratona nesse ano mesmo, porque enfim, sou
Maratonista de primeira viagem, eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. Não tem por que fazer outra maratona no mesmo ano e é melhor respeitar o processo. Mas enfim, recapitulando, consegui fazer uma baita força aí na última parte da prova. Eu acho que isso se deve muito também a ter largado bem conservador e fazendo a prova bem progressiva ali, porque a gente poderia ter largado já numa baita paulada, por assim dizer, buscando 4,20, 4,25, mas isso com certeza seria pago o preço lá no final, porque por mais que eu estivesse muito preparado e capacitado para entregar um bom tempo nessa prova, cara, é uma maratona, são simplesmente 42 quilômetros, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente iniciar muito bem a prova não quer dizer que vai terminar muito bem a prova. Pode acontecer alguma coisa ao longo dela e a gente passar mal, ter cãibra, enfim, qualquer coisa. Eu acho que esse respeito pela distância, eu estar com a cabeça muito boa, que isso eu digo que é uma vantagem minha, eu me blindo simplesmente na prova, sabe? Aconteça o que acontecer, eu tento, cara, veio uma energia negativa, vamos ficar 5, 10 segundos com ela e vamos mandar embora para pensar no restante da prova, porque não dá tempo, né? A gente tem que poupar energia e usar a nossa energia, na verdade, em outras coisas, principalmente uma prova muito longa. E dito e feito, consegui finalizar aí, passando muita gente ali. Isso aqui, claro, pessoal, eu não sou um atleta, um amador de elite, que o pessoal costuma falar. Eu talvez nunca vou ser um atleta de elite, até porque eu não tenho essa pretensão, mas, cara, passar várias pessoas ali na reta final de prova, com todo o respeito, cara, é muito... dá uma satisfação muito grande, por assim dizer, nos dá uma energia surreal, sabe? A gente vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo e parece que tá sobrando muita energia, mas basicamente... são forças externas que estão vindo para nos dar mais força ainda nessa reta final e acaba sendo muito, muito bacana passar por aquilo. E aquela orla, cara, aquela orla do Guaíba ali, principalmente no final, que começa o corredor de pessoas, tipo, acho que fica uma distância de 2 metros, assim, sabe? Entre um lado e outro, e pessoas dos dois lados gritando por ti, vai, vamos! Cara, é uma loucura. Ali tu simplesmente, se tu tá com dor, tá cansado, tu ignora tudo e só vai. Só vai e parece não, com certeza, a mágica acontece, cara. É mordendo os beiços, fazendo por onde, entregando aquela gota final que tá no tanque e é bacana pra caramba. Dito isso, pessoal, finalizamos aqui esse Race Recap, basicamente de como... foram as sensações da prova ali. Eu vou deixar aqui outros vídeos também, se eu não deixei ainda, que eu consegui... Na verdade, as pessoas gravaram, me mandaram depois ali no WhatsApp, bem como no Instagram também. E é bacana pra caramba, porque a gente consegue ter mais memórias ainda. Porque as nossas lembranças aqui na memória mesmo acabam se indo com o tempo. Por mais que tenha sido um dia que eu jamais vou esquecer, tem certos momentos ali que, cara, a gente esquece. Porque a gente faz tanta força, a gente fica tão focado ao longo da prova ali, a gente passa por lugares tão lindos que, cara, a gente não percebe. Ter fotos, filmagens daquele dia, daqueles momentos ali fazem total diferença, porque aí sim a gente nunca vai esquecer, porque a gente tem gravado no celular aí, fica na nuvem, e assim a gente consegue olhar com o tempo e ver, cara, já vivi isso aqui com essas pessoas, foi bacana pra caramba. É um dia que eu jamais vou esquecer, por óbvio, mas foi legal demais, cara. E aí a gente acabou a prova lá, eu cheguei primeiro que os guris, eu cheguei em 13,6, aí eu acho que o Pedro chegou em 13,8 e o Igor fechou em 13,9, uma coisa assim, cara. A gente fechou muito perto um do outro. O nosso objetivo desde o início era sub 3 horas e 10 e conseguimos, graças a Deus, depois de muito treino. Foi bacana pra caramba, e aqui eu vou deixando pra vocês também todo o tempo e toda a distância que eu percorri ao longo desse ciclo. Eu acho que de quilometragem, eu não vou conseguir olhar agora aqui, mas foi com certeza mais de 2.000 quilômetros e mais de, na verdade, quase 200 horas de treino, eu acho, para correr 3 horas na maratona, um pouco mais de 3 horas. E a gente para observar, né, pessoal? Vocês realmente querem correr uma maratona? A gente realmente quer fazer tudo isso? Porque, cara, é um esforço gigantesco durante semanas, meses.
de treinamento ali, abdicação disso, daquilo, deixa de ver família por causa disso e daquilo, porque tem que entregar um treino longo. Enfim, são N variáveis ali que a gente deixa de fazer, de, entre aspas, viver uma vida normal para conquistar um objetivo que, cara, eu não julgo que seja individual esse objetivo, porque ninguém corre sozinho. Quando eu tava correndo lá, não tava correndo sozinho, tava correndo pela minha família, pelos meus amigos, principalmente os amigos aos quais não puderam ir correr lá no dia também, tanto na meia maratona, bem como na maratona. Mas enfim, cara, é muito esforço, são muitas horas de treinamento, centenas de milhares de quilômetros percorridos para correr, entre aspas, só 42 e só 3 horas ali. Parece que o dia da... Bom, na verdade, as 3 horas ali, as quais eu fiquei correndo, passaram muito rápido. Simplesmente, eu comecei a prova e do nada já estava nos quilômetros finais ali. Cara, tudo acontece muito rápido, sabe? Por mais que nós estejamos num estado de presença muito grande ali, cara, parece que é surreal. Parece não, é surreal quão rápido passa. Então a gente nunca pode, eu acho que, correr pensando somente no dia da prova, porque o dia da prova passa tão rápido, cara. No final de semana ali em Porto Alegre, de todo o entorno da maratona passa tão rápido. Já faz uma semana, tipo, agora é sábado, 6 de junho, quase 3 da tarde. Uma semana atrás eu tava basicamente comendo pra caramba, não aguentava mais comer no carb load, mas tinha que comer. E agora, uma semana depois aqui, eu tô meio resfriado, bateu da maratona, né? Impossível não. E aí, cara, a gente acha que nunca pode ficar correndo exclusivamente pensando na prova em si. E sim, o que a gente se tornou ao longo do ciclo, quem a gente conheceu ao longo do ciclo, quem a gente deixou ao longo do caminho porque não fazia mais sentido estar presente na nossa vida. Tem muito disso também, né, pessoal? A gente conhece muita gente na nossa vida ao longo da nossa trajetória no esporte, mas para que novas pessoas entrem na nossa vida, infelizmente, algumas têm que sair. Acho que é a lei da vida, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente se aproxima e quer ser amigo daquelas pessoas as quais possuem o mesmo propósito e lifestyle ao qual o nosso. Para que, cara, não tenha conflito, né? Imagina, pô, eu sou amigo pra caramba de quem só gosta de festa, de bebida, logo eu não vou conseguir vê-los com frequência. Isso não quer dizer que, nossa, vão virar meus inimigos. Não, mas, cara, são outros propósitos, por assim dizer, durante uma etapa de vida ali que a gente acaba se afastando durante um período e tá tudo bem, é a regra da vida, né? Não tem muito o que fazer. Mas a corrida, cara, é bacana pra caramba viver esses momentos assim. Eu conheci muitas pessoas de coração bom nesse final de semana lá em Porto Alegre, tanto na excursão ao qual nós fomos, saindo diretamente de Pelotas, inclusive. Vou deixar uma foto aqui, acho que eu não deixei ainda pra vocês. Eu fui com o pessoal da Ana Runners, que é uma das assessorias ali de Pelotas. Tenho um carinho imenso por eles. É a Ana e também o Pedro. São uns fenômenos, gente boa demais, viraram meus parceiraços aí, da hora pra caramba ter a parceria deles. E enfim, pessoal, não quero deixar esse vídeo muito longo aqui, mas o objetivo foi concluído, subi 3 horas e 10 aí, minha estreia na maratona. Foi um dia, cara, eu acho que foi um dos melhores dias, se não o melhor dia da minha vida, cara. Tem até umas filmagens aqui que o pessoal foi fazendo ali. Na verdade, uma filmagem de 2 segundos, que era um filmmaker que estava filmando ali a linha de chegada do pórtico. E aí tem várias pessoas chegando assim, uma delas fui eu, que ele conseguiu pegar um take ali. Simplesmente eu cheguei naquele pórtico ali, cara, eu não acreditava que tinha corrido tudo aquilo já, sabe? Me veio uma energia tão surreal assim, que, cara, eu olhava pra trás pro tempo, tipo, o tempo bruto da prova tava 3 horas e 9 alto. Eu ficava, meu Deus do céu, cara, o que aconteceu aqui hoje em Porto Alegre? Caraca, me emocionei, não consegui chorar de chorar assim, mas enchi os olhos d'água. Acho que não tinha nem tanta força assim pra chorar, sabe, pessoal? Mas... cara, foi surreal, assim. Com certeza eu não segurei nada naquela prova, não segurei energia, não segurei choro, eu simplesmente deixei tudo fluir como deveria fluir.
e foi mágico, cara. Depois que o pessoal foi chegando ali, os guris também, eu fiquei, nossa senhora, cara, hoje é o dia, sabe? Foi surreal. É muito da hora ver as pessoas se desafiando na prova, assim, todo mundo correndo por alguém, com algum propósito. Aquelas quase 10 mil pessoas tinham cada uma delas uma história única, um propósito único, mas talvez coletivo nesse esporte que é o esporte mais individual, mas também ao mesmo tempo o mais coletivo possível que nós temos ao redor do mundo. Porque, pô, imagina, cara, eu tenho a chance de correr ali com os meus ídolos, as pessoas às quais eu admiro. Talvez não no mesmo ritmo, mas a pessoa tá passando no outro lado da rua, eu tô passando no outro e eu consigo gritar o nome dela. E isso faz a corrida ser tão especial e tão apaixonante, por assim dizer. E meus amigos, agora sim, aqui com essa grande medalha aqui, 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, minha primeira maratona, já consegui uma marca aí bem expressiva para mim, mas mais do que ter conseguido essa marca, com certeza foi ter me autoconhecido ao longo do processo de treinamento. Foram basicamente aí 7 meses de treino para correr um dia só. Conheci várias pessoas ali que com certeza eu vou levar para a vida. 2 delas em específico me acompanharam basicamente desde o início do processo de treinamento. Então, cara, com certeza a gente vai juntos para várias outras provas, buscando cada vez mais se desafiar e se reconectar consigo mesmo, porque a corrida nos entrega esses momentos de autorreflexão também. E é isso, pessoal. Eu acho que esse episódio 12 ou 13, não me recordo agora, mas eu acho que de fato é o último episódio dessa série. Não sei se eu vou fazer mais algum. Tava pensando em fazer algum com o meu treinador para bater um papo ali de como é que foi a experiência dele como treinador de primeira viagem para maratona, bem como a minha experiência ali de como é que foi ser treinado por ele e como é que foi alguma vivência ali em específico nesse primeiro ciclo de maratona. É bacana a gente fazer isso, mas talvez a gente faça e não tenha prazo ainda para gravar, bem como para sair depois. Mas enfim, vocês vão conseguir acompanhar aí com o tempo. E é isso, meus amigos. Chegamos ao fim. Foi bacana pra caramba viver essa experiência pela primeira vez, correr a prova, correr essa distância que é muito desafiadora. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente se prepara muito para ela, e a maratona é o reflexo da vida. Eu comecei tudo certo, no quilômetro 5, do nada me veio um pensamento ruim, porque algo ruim aconteceu, não verbalizei, consegui manter minha concentração, depois bateu um leve pânico de novo, me concentrei, vi que estava tudo bem, que ia fluir tudo bem, comecei a falar comigo, a agradecer a Deus o tempo inteiro, e cara, depois foi fluindo tudo certo. Então acho que não tem melhor parábola, não tem melhor contexto para colocar uma maratona, senão que ela é de fato um reflexo da vida. E eu agora, depois de ter corrido essa distância, eu posso falar com skin in the game que realmente, cara, a maratona é sim um reflexo da nossa vida, porque a gente tem que ter foco no longo prazo, sempre buscando qualidade de vida, se alinhar com pessoas as quais possuem o nosso mesmo propósito, bem como vontade de fazer, entre aspas, as mesmas coisas, para que a gente consiga ir juntos, porque sozinho a gente até pode ir mais rápido, mas com boas pessoas ao lado a gente com certeza vai mais longe. E esse é o nosso propósito, na verdade, estar junto de boas pessoas, construindo uma boa comunidade aí, querendo o bem de geral. E é isso, meus amigos. Agora sim, acho que esse vídeo já passou de 1 hora. Se você porventura chegou até aqui, quero agradecê-lo imensamente. Vocês fazem parte dessa jornada, com certeza me deram gás aí ao longo do processo, foi bacana pra caramba estar com vocês. Meus amigos, voltei aqui em diferentes cenários, só para finalizar o vídeo. Eu tava gravando ali e o celular simplesmente descarregou, eu não percebi e perdi aí pelo menos uns 2, 3 minutos que eu tava encerrando o vídeo, mas enfim, não vou me alongar agora. E quero agradecê-los mais uma vez. Se você chegou até aqui, tem meu total respeito. Eu quero dizer que essa medalha aqui com certeza é de vocês também. A gente nunca faz nada sozinho. A gente sempre está alinhado e cercado de boas pessoas, por mais que no dia a gente porventura corra alguns quilômetros sem nenhuma pessoa ao lado, mas no nosso pensamento, no nosso coração,
sim a várias pessoas contando com a nossa melhor versão ali, nos fazendo desenvolver mais energia em forma de velocidade no dia da prova e demais sensações boas que a gente sempre sabe que vem recebendo dessas pessoas as quais torcem por nós. Pessoal, muito obrigado. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, me segue no Instagram, me segue no Strava, deixa um comentário aqui, compartilha com os amigos esse vídeo. E se, porventura, algum de vocês aí quiser encaixar um pelotão sub 3 horas ano que vem, em alguma provinha aí, para mim, entendedor, bem a palavra basta, mas voltaremos ainda mais fortes. Próximo ciclo será de uma meia maratona, ainda não vou revelar a cidade, mas é uma meia maratona aí que nós vamos buscar índice já para sub 3. E é isso, vivendo um dia de cada vez, recuperar agora, voltar mais fortes, para aí sim, de algumas semanas em diante, iniciar o próximo ciclo e buscar cada vez mais desafios novos, novas pessoas, manter as mesmas pessoas boas por perto e vamos em frente, pessoal. Um dia de cada vez, respeitando sempre, querendo sempre querendo sempre a evolução pessoal, bem como dos amigos aos quais nos cercam. E quero desejar aqui saúde para todos vocês, que todos os seus sonhos se realizem, trabalhem, se dediquem, que com certeza Papai do Céu vai abençoá-los no momento certo. A gente sempre consegue aquilo que a gente está nos propondo a realizar, desde que a gente respeite as fases do processo, não queira antecipar nada, porque o que é nosso, uma hora nos encontra e não é diferente com todos vocês também. Muito obrigado, pessoal. Essa medalha aqui é minha, é nossa, é de todos nós. Vamos para cima, um dia será vocês também, se ainda não foi. Estamos juntos. Muito, muito, muito obrigado por todo o apoio e até a próxima, pessoal. Valeu!